Muito boa tarde a todos. Este é o nosso oitavo webinar. Eu penso que me estão a ouvir. Estamos aqui com umas ligeiras melhorias e mudamos aqui o nosso sistema, portanto espero que esteja tudo ok. Hoje, como eu estava a dizer, é o nosso oitavo webinar e é o webinar que fecha este ciclo de webinars focados nos instrumentos de apoio ao diagnóstico. Hoje é sobre avaliação de desempenho. Sem perder mais tempo, informo apenas que quem vai fazer a apresentação é a engenheira Adriana Cardoso e que depois, como é habitual, temos um período para perguntas e respostas. Se tiverem alguma questão durante a apresentação que depois queiram ver discutida no final, podem colocá-la no chat. E depois desse período de perguntas e respostas, então, vamos ter a demonstração do software Aware, da ferramenta Indicators, que permite o cálculo dos indicadores. Não me alongando mais, passava então a palavra à engenheira Adriana e bom webinar. Muito boa tarde a todos. Eu vou passar a fazer a apresentação da avaliação do desempenho. Penso que esta temática já é bastante familiar para todos vocês, participantes desta iniciativa, mas o principal objetivo é apresentá-la como um instrumento de apoio ao diagnóstico e salientando e focando alguns aspectos que são relevantes para a realização do diagnóstico dos sistemas e para a aplicação ao nível tático. E sendo assim, iria apresentar a finalidade da avaliação do desempenho, a metodologia de avaliação do desempenho integrada na metodologia AWARE, a seleção das métricas de desempenho, o tipo de métricas existentes e focando essencialmente nos indicadores de desempenho e nos índices de desempenho. Assim, a avaliação do desempenho tem como finalidade principal quantificar de uma forma objetiva as potencialidades e as deficiências dos sistemas. Permite, assim, apoiar a identificação e a seleção de medidas corretivas para os problemas identificados, comparar de uma forma independente e normalizada o desempenho entre sistemas, por exemplo, ou entre alternativas de intervenção, avaliar e monitorizar o cumprimento dos objetivos estabelecidos e, em particular ao nível tático, deve permitir identificar os principais problemas e a sua magnitude, onde e quando ocorrem, apoiar a identificação das medidas corretivas ou das soluções identificadas e avaliar e comparar as soluções apoiando a seleção da melhor solução. A metodologia de avaliação do desempenho, como se bem se lembram, consiste na identificação, na definição dos objetivos, os critérios de avaliação que permitem avaliar esses mesmos objetivos e a definição das métricas de avaliação para quantificação dos critérios. Para cada uma das métricas, há naturalmente que definir as metas a curto, médio e longo prazos. Focando agora nas métricas de avaliação, a seleção das métricas mais adequadas deve ter em conta a escala e o pormenor da avaliação que se pretende. Por exemplo, se o objetivo de aplicação é para gestão ou mais ao nível da engenharia. Se estamos a aplicá-las ao nível do planeamento estratégico, tático ou operacional. E depende naturalmente também da informação ou dos dados disponíveis, se é uma informação mais agregada ou mais detalhada. E assim a aplicação das métricas pode ser feita a um nível mais global, por exemplo, avaliando uma determinada região, ou aumentando o nível de pormenor para um determinado país ou município, para um determinado sistema, ou ir mesmo ao elemento ou ao componente de um sistema. Os principais tipos de métricas de desempenho são os indicadores de desempenho, com os quais já têm trabalhado, que são medidas quantitativas da eficácia e de eficiência.
Estas métricas resultam de uma combinação de variáveis que permitem medir o desempenho e traduzi-lo de uma forma quantitativa. São medidas intensivas, podem ser por unidade de comprimento ou de volume, ou podem ser adimensionais, com as percentagens, e o valor dos indicadores só por si dá uma magnitude, mas não dá indicação direta da qualidade do desempenho. Esse valor só tem expressão quando o indicador é comparado com as métricas pré-definidas. Os níveis de desempenho são medidas de natureza qualitativa e quando muitas vezes não há informação que permita fazer o cálculo dos indicadores, podem ser utilizados os níveis de desempenho. São expressas em categorias discretas, como por exemplo bom, satisfatório, adequado, inadequado, etc. E finalmente os índices de desempenho, que são métricas que resultam de uma combinação de outras métricas elementares, por exemplo, diversos indicadores, ou de níveis de desempenho, e que permitem agregar e sintetizar numa única métrica diferentes pontos de vista. E aqui exemplifica-se, por exemplo, com o índice de qualidade da água, em que o valor do índice agrega os pontos de vista sobre da qualidade relativa a diversos parâmetros. Contém implicitamente um julgamento, portanto o valor do próprio índice dá já a indicação da qualidade do desempenho e podem ser usados para efeitos de previsão do desempenho. No entanto, são métricas mais dificilmente auditáveis, precisamente porque são métricas agregadas. Podem também agregar informação relativa a diversos componentes, como por exemplo o EV, que agrega a informação relativa a cada um dos coletores ou condutas de um sistema. Aqui apresenta-se um exemplo do indicador de desempenho, que já vos é familiar, por exemplo, a ocorrência de colapsos estruturais em coletores. Este indicador é uma métrica intensiva, dá a indicação da frequência dos colapsos por unidade de comprimento num determinado período. É obtida através da combinação de duas variáveis relativas ao sistema e o seu valor só tem um significado, só tem um julgamento quando é comparado com a meta ou a referência estabelecida. Os indicadores de desempenho podem ser aplicados a um nível mais global e, por exemplo, dando aqui o exemplo de um sistema de drenagem de águas residuais, em que ao nível global e, por exemplo, imaginando que estamos a aplicar ao nível estratégico, o valor da métrica permite identificar que globalmente o desempenho do sistema é mediano ao compará-lo com os meus valores de referência. O valor é 2, comparando com o valor de referência, permite-me atribuir uma classificação de desempenho mediano ao sistema global. Pode ser aplicado a um nível mais desagregado, por exemplo, a 3 subsistemas, e aqui dá informação adicional, permitir identificar a diferença de desempenho entre estes sistemas e compará-los. Apesar de globalmente o desempenho ser mediano, existe um subsistema onde o desempenho é insatisfatório, um subsistema onde o desempenho é bom e um subsistema onde o desempenho é mediano. No que diz respeito aos índices de desempenho, a grande vantagem é utilizá-los como pós-processadores da informação ou dos dados que são fornecidos por modelos de simulação ou por dados de monitorização. Esta informação é geralmente muito volumosa, existe um grande volume, uma grande quantidade de dados e de informação que é fornecida por estas ferramentas, e os índices de desempenho permitem extrair desta informação aquela que é relevante para classificar e avaliar o desempenho. E assim, um primeiro passo essencial é obter a informação dos modelos ou da monitorização,
Posteriormente, selecionar os índices que são relevantes para descrever os critérios definidos, identificar as funções de desempenho que permitem transformar os valores das variáveis em valores de desempenho e obtém-se um conjunto ainda volumoso de informação, mas agora tendo como resultado o desempenho para cada uma das componentes do sistema ao longo do tempo. A forma de agregar essa informação é através da utilização e da definição de uma função de generalização que me permite assim obter um valor global do sistema que pode ser representado ao longo do tempo ou pode ser representado em função dos cenários de simulação que se pretendam simular. E exemplificando a quantidade de informação que é fornecida por um modelo de simulação, por exemplo, um modelo de águas residuais, a imagem que se encontra apresentada é o fecheiro em texto dos resultados da simulação e em que a banda assombreado apresenta para um componente, para um coletor, a evolução de uma determinada variável ao longo do tempo. Naturalmente que esta informação é repetida para cada um dos componentes do sistema e é tanto maior quanto maior for o período de simulação, naturalmente. E para além desta variável, que era, por exemplo, o nível de escoamento, é possível obter ainda outras variáveis, a velocidade, os caudais, para o caso do abastecimento da água, as pressões, os consumos, etc. Os modelos de simulação permitem geralmente observar uma fotografia num determinado instante e avaliar o valor das variáveis espacialmente, mas para um determinado instante, ou selecionar uma determinada componente ou secção e avaliá-la ao longo do tempo. A vantagem da utilização dos índices de desempenho é permitir agregar toda esta informação, extraindo apenas aquela que é relevante para traduzir o desempenho do sistema. Como exemplos de índices de desempenho, apresentam-se no quadro superior índices aplicáveis aos sistemas de abastecimento de água, por exemplo, o índice de pressão máxima, o índice de pressão mínima, a concentração de cloro e as respectivas funções de desempenho. E no quadro inferior, exemplos de índices de desempenho aplicáveis aos sistemas de águas residuais, por exemplo, a velocidade mínima de escoamento, que permite avaliar, por exemplo, a propensão para a ocorrência de assoreamento num sistema, a velocidade máxima de escoamento, que permite avaliar, por exemplo, o potencial de degradação estrutural, e a altura de escoamento, que permite avaliar a capacidade hidráulica do sistema. Um exemplo de uma definição de uma função de desempenho para a altura de escoamento, e apresento-vos esta porque é mais facilmente exemplificada com uma comparação física. Por exemplo, para um sistema separativo doméstico, se a altura do escoamento nos coletores for inferior a 75% do diâmetro, eu posso considerar que o meu desempenho é bom, isto de acordo com os critérios regulamentares. Se a altura do escoamento aumentar e atingir a entrada em carga, a sobrecarga hidráulica, eu posso dizer que estou no limite do aceitável. Se o coletor continuar a encher aumentando a altura de escoamento até atingir o nível do terreno, eu defino este valor como um desempenho nulo, uma vez que a partir daqui o sistema não está a desempenhar a sua função, que é recolher as águas residuais, mas passa a extravasar. Um exemplo de uma função de generalização que permite agregar a informação para cada um dos componentes é, por exemplo, uma média pesada do desempenho, em que o peso pode ser o diâmetro, por exemplo, indicando a importância do coletor. Apresentando agora alguns exemplos relativos à aplicação dos índices de desempenho,
neste caso a aplicação do índice da altura de escoamento. O valor do índice foi determinado utilizando a função de desempenho que se definiu e é obtido para cada um dos componentes, para cada um dos coletores, um valor em que o próprio valor do índice me indica se o desempenho é bom, satisfatório ou mau. E assim permite-me localizar espacialmente quais são os coletores onde, à partida, eu posso esperar ter problemas de capacidade hidráulica. Agregando esta informação, permite-me obter um desempenho médio global, com o qual eu poderei fazer comparações com outros sistemas. Um outro exemplo será relativo à condição estrutural dos coletores. Neste caso, a informação foi proveniente de inspeções CCTV. A partir dessa informação e utilizando a metodologia do Water Research Center, foram definidas probabilidades de colapso, em que foram calculadas para cada um dos coletores e a partir desta distribuição espacial permite-me observar quais serão os coletores com maior probabilidade de colapso e para os quais as intervenções serão prioritárias. E finalizava assim esta apresentação, passando agora a palavra ao Pedro, que fará a demonstração da avaliação do desempenho no software